Fala galera, professor Pedro por aqui. Nesse vídeo vamos resolver aí a questão 29 do vestibular UERJ 2023. Dentre as questões da prova, é aquela que eu considero aí a mais puxadinha. Vamos dizer aí que é a questão faixa preta da prova aí, né? Eu que sou faixa preta de jiu-jitsu, gosto muito da arte suave, vou classificar essa questão aí como a questão faixa preta da prova de 2023 da UERJ. Dá uma olhada aqui. A aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear os poros nucleares das células. Admita que essa substância seja introduzida em uma célula eucarionte. O processo que será interrompido no interior dessa célula é, galera, falando de núcleo celular, ok? Núcleo celular. Aqui um desenho, um esquema bem simples, mas que eu gosto bastante do núcleo celular. Lembrando que nós temos aí o que outrora foi chamado de carioteca, hoje o envoltório nuclear, uma dupla camada aí de membranas fosfolipídicas, beleza? Nós temos aí o envoltório nuclear, membranoso, e esse envoltório nuclear, ele é dotado de poros. No interior nós temos o nucleolo, uma região mais densa que se cora de maneira mais forte, que é a região onde as subunidades dos ribossomos são formadas, tá? Então, o nucleolo, falou de nucleolo, a gente pode pensar logo na formação dos ribossomos. Temos dentro também aqui o nosso material genético, o nosso DNA. E o DNA aqui dentro está na forma de cromatina. Cromatina esta, né, formada pelo DNA, mais proteínas histonas que enrolam, né, espiralam, condensam esse DNA, ok? E essa cromatina, ela pode estar de duas formas: eucromatina e heterocromatina. A eucromatina, que são essas regiões aqui mais retinhas, menos condensadas, são as regiões que contêm os genes ativos. Já a heterocromatina, essa região mais enroladinha aqui, mais condensadinha, parecendo uns nódulozinhos nessa figura, são as regiões do nosso material genético onde os genes estão inativos. E olha que coisa interessante. Isso é a explicação do porquê, por exemplo, um neurônio seu não produz insulina tal qual uma célula beta do seu pâncreas endócrino. É, professor? É. O nosso DNA, se você pegar todas as suas células diploides, o DNA que tem ali é rigorosamente o mesmo. Zero mudanças. Agora, o que muda são os genes que estarão ativos em cada célula. Ou seja, na célula do pâncreas, na célula beta do teu pâncreas endócrino, o gene para a fabricação da insulina, ele está na forma de eucromatina, ele está ativo. Já num neurônio, o gene para a produção de insulina está inativo, está na forma de heterocromatina, ok? E comentei com vocês também sobre os poros nucleares, né? Que literalmente são poros, são aberturazinhas no envoltório nuclear, comunicando a região aqui do núcleo com o citoplasma da célula. E esses poros nucleares, eles permitem ali o trânsito de moléculas, o trânsito de substâncias do núcleo para o citoplasma, do citoplasma para o núcleo. Agora, fica simplesmente ali aberto e passa tudo o que for, a hora que for. Não, com certeza não. Nesses poros nucleares existem proteínas que nós chamamos de complexo do poro. Então nós temos aqui uma aproximação, né? Um trechinho do envoltório nuclear mostrando um poro e as proteínas do complexo do poro. Quando é para algo passar, o complexo do poro ele está aberto. Quando é para algo não passar, essas proteínas do complexo do poro fecham esse poro. Fechou o poro, não passa nada. E era esse conhecimento que eu considero mais específico que você precisava para ter nessa que você precisava ter nessa questão. Por quê? As proteínas do complexo do poro controlam se o poro ele está lá aberto, ó, permitindo a passagem de algo, ou se ele está lá fechado, bloqueando a passagem de algo. Por exemplo,
O RNA mensageiro, depois que ele é transcrito, ou seja, depois que ele é formado, para ele sair do núcleo e ir para o citoplasma, ele tem que passar por um poro. Se o poro estiver bloqueado, ele não passa. Então, quando eu falei para vocês que esse conceito ali específico você tinha que saber pelo seguinte, qual é a ideia aqui? Vou até ler de novo, vou ler novamente. A aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear os poros nucleares das células. Galera, quem faz esse bloqueio são as proteínas do complexo do poro. Beleza? Então, se essas proteínas, se essas aglutininas aí do trigo, né, elas bloqueiam o complexo do poro, elas bloqueiam ali o poro, essas proteínas do complexo do poro não vão exercer função. Não vão exercer função. E não exercendo função, o que vai acontecer? Vai estar tudo ali bloqueado. Se está bloqueado, o RNA mensageiro vai passar para o citoplasma? Não vai passar. E se o RNA mensageiro não passa para o citoplasma, vai ter síntese proteica? Não vai. Outra coisa, as subunidades dos ribossomos são formadas no nucleolo. Nucleolo está dentro do núcleo. Se o poro estiver bloqueado e não tem essas proteínas do poro para controlar, abre e fecha, se o poro nuclear está bloqueado, as subunidades dos ribossomos, como é que elas vão passar para o citoplasma? Não vai. Então, a proteína do complexo do poro, né, as proteínas do complexo do poro, elas controlam o trânsito, elas abrem e fecham o poro quando necessário. Se essa aglutinina do trigo foi lá e bloqueou, você tirou a função da proteína do complexo do poro. Aquilo ali vai ficar fechado. O RNA mensageiro, que deveria passar quando o complexo estivesse permitindo, não vai passar. Nucleolo vai produzir subunidade do ribossomo. Subunidade do ribossomo também não vai passar. E se não chegam essas estruturas, né? Subunidade dos ribossomos, se a molécula de RNA mensageiro transcrita, se tudo isso vai ficar dentro do núcleo e não vai passar para o citoplasma, não vai ter síntese de proteínas. Beleza, galera? Então veja, transporte é duplicação dos cromossomos. A duplicação do material genético ocorre dentro do núcleo. Então, poro bloqueado ou não, isso vai acontecer. Transporte de elétrons lá na nossa mitocôndria, na cadeia respiratória. Também está fora daqui. Síntese de proteínas é a nossa resposta. E a fabricação do RNA mensageiro, essa podia te pegar pelo pé. Por quê? Tem aluno que tem esse conhecimento, que o RNA mensageiro passa pelo poro do núcleo. Só que aqui, ele está falando da fabricação do RNA mensageiro. A fabricação é dentro do núcleo. O transporte dele depois, ele vai ser transportado lá para o citoplasma. Beleza? Então, o poro do núcleo está bloqueado, não passa, por exemplo, o RNA mensageiro, não passam as subunidades dos ribossomos, consequentemente não vai ter a síntese proteica. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui em mais esse vídeo. Qualquer dúvida é só me chamar nos comentários no mais. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e um forte abraço.